Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. No episódio de hoje nós vamos apresentar uma ferramenta chamada Desmos e que é muito útil para disciplinas que trabalham com análise gráfica e que querem desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico e o pensamento dos alunos. Vou então partilhar a tela com vocês e vamos explorar essa ferramenta. A ferramenta fica disponível em desmos.com, ela é completamente gratuita, pode ser usada sem precisarmos de fazer um registro, isto a nível de alunos, mas para que o professor possa criar as suas turmas e ter acesso a todos os recursos que a ferramenta oferece, então convém fazer o registro. O Desmos é uma ferramenta, como eu referi, mais para as disciplinas que trabalham com gráficos, matemática, física e possivelmente a química também. E ela funciona como uma calculadora gráfica avançada que faz plotagem gráfica de imagens, funções e equações, ou seja, é uma aplicação de recursos de geometria dinâmica muito similar ao GeoGebra, mas tem outro tipo de problemas que podem motivar os alunos a criar os seus próprios problemas com base nesta ferramenta, como vamos verificar. Então, fazemos um registro com um cadastro, que pode ser feito como professor associando a conta Google ou a conta da Apple, ou podemos fazê-la com endereço de e-mail, sem ser uma destas situações. Então vamos entrar e explorar esta ferramenta. Ao verificarmos aqui, conseguimos perceber logo que temos aqui um conjunto de menu chamado Ferramentas Matemáticas. Aqui nós temos acesso à calculadora gráfica, calculadora científica, calculadora básica para as 4 operações matemáticas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Temos calculadora de matrizes, permite usar na parte da álgebra, muito útil para ajudar os alunos a estudar álgebra. Praticar para a prova, onde o aluno pode utilizar a calculadora como prática para se habituar ao ambiente de trabalho. E temos aqui uma ferramenta de geometria que pode ser muito útil, por exemplo, para a construção de imagens, para provas ou para recursos da aula, onde o professor pode criar, por exemplo, os polígonos, escolhendo as diferentes situações. Então, é útil para ajudar a criar essas imagens que às vezes se tornam difíceis de encontrar para alguns problemas. Uma outra vantagem é que esta ferramenta pode ser descarregada no Google Play, na Play Store e também para iOS. Então existe o aplicativo. Um conjunto de recursos, existe um currículo do próprio aplicativo até à 8ª série do ensino fundamental, com atividades predestinadas até essa idade e algumas indicações de como usar a ferramenta, condições de acesso e avaliações. E no menu fala sobre quem é a equipe, que faz parte daqui, carreiras, princípios de igualdade, blog, onde se podem partilhar ideias. Então, vamos agora explorar um pouco a plataforma. Antes de entrarmos na calculadora gráfica, vamos ver aqui algumas das potencialidades. Então, os alunos, quando o professor criar a sua turma, os alunos podem entrar com um código que o professor gera e têm acesso às atividades destinadas pelos professores. Os professores podem buscar atividades que já estão pré-realizadas pelo próprio aplicativo ou partilhadas por outros professores e têm acesso a um conjunto de recursos que associam a matemática com a arte, que são todos os trabalhos que foram realizados no âmbito do Concurso Global de Arte Matemática, ou seja, em que se utilizam as funções, como nós podemos ver, para situações de arte e, portanto, podemos associar a arte à matemática e fazer uma aprendizagem que incentive mais os alunos neste tipo na aprendizagem desta disciplina, associando a arte. A ferramenta está associada também a diversas instituições, como nós podemos ver, nomeadamente a Cambridge University Press, a Pearson, etc. Portanto, tem algumas parcerias. Ora, vamos então entrar no menu professor e vamos pesquisar aqui, por exemplo, as atividades que podemos encontrar e que tipo de recursos é que nós podemos proporcionar aos nossos alunos. Então, temos aqui um submenu lateral, onde temos o início, os mais populares, que são as atividades mais realizadas pelos professores. Reparem que todas as atividades têm informação de distance learning, portanto, podem ser realizadas à distância também.
Depois temos aqui um submenu gerenciar turmas. Por exemplo, eu tenho uma turma 1 criada, nós conseguimos visualizar o histórico de atividades. Este é o código que nós atribuímos aos nossos alunos para que eles possam juntar. A turma fica criada até 2 de julho de 2021 e nós podemos prorrogar, portanto, à partida eles criam turmas semestrais e, se os alunos tiverem este código, conseguem facilmente acessar. E a qualquer momento podemos desativar a turma, atribuir professores colaboradores, no caso de codocência ou trabalho interdisciplinar, e ainda alterar o nome da turma. Depois temos aqui o histórico das atividades, não foi realizada nenhuma até ao momento, e temos aqui coleções que podem ser colocadas aqui. Portanto, nós podemos guardar os trabalhos que vamos encontrando e temos aqui coleções em destaque. Portanto, o melhor 2020, o melhor 2021, portanto, e depois um agrupamento de atividades por temas, ou seja, cónicas, funções exponenciais, função quadrática, etc. Pegando, por exemplo, no melhor 2020, até porque aqui nós encontramos atividades para todas as faixas etárias, vou escolher, por exemplo, a primeira, competição entre tartarugas. Então, nós conseguimos ver que esta atividade pode ser realizada no tablet ou no notebook, tem algumas limitações nos dispositivos móveis, ela pode ser usada, mas não é recomendada, portanto, o professor tem uma orientação para também ajudar o seu aluno. Todas as atividades têm um guia do professor, onde o professor tem algumas indicações que o ajudarão a preparar esta atividade e pode inclusive imprimir e partilhar também com os seus alunos ou com outros professores, se for o caso. E podemos adicioná-la às nossas coleções. Então eu posso encontrar uma atividade que não a quero utilizar no momento, mas posso guardá-la para utilizar mais tarde. Antes de atribuirmos a atividade, então, vamos ver previamente como é que ela aparece para o aluno. Então, nós podemos ver por páginas. Então, o professor sabe previamente o que é que o aluno vai ter que fazer, mas podemos entrar diretamente naquilo que aparece ao aluno. Então, o aluno visualiza um vídeo, onde temos aqui 2 tartarugas e, em seguida, ele vai ter que escrever uma história sobre aquilo que vê. Ou seja, vamos apelar ao aluno a criar o próprio problema, uma história com base em algo que já lhe foi fornecido, neste caso um vídeo. Então, quem faz as atividades coloca aqui as dicas para os professores e exemplos de respostas. Então, o professor tem aqui como exemplo 2 tartarugas estão correndo, a tartaruga vermelha saiu na frente, mas a tartaruga azul foi mais rápida e venceu a corrida. Ou seja, os próprios alunos podem colocar cenários, criar histórias ou atividades. E assim sucessivamente temos uma sequência de atividades que o aluno vai ter que ver, responder, para ir assimilando e desenvolvendo o seu raciocínio. Podemos atribuir então à nossa turma, portanto vamos atribuir à turma 1, por exemplo, só para vermos como ela aparece, e ela fica lá na nossa turma. E podemos então visualizar todas as atividades que existem. Temos aqui, por exemplo, o pouso do avião, uma outra atividade, também com indicação, é mais apropriada para notebook e é compatível com leitores de tela, pode ter limitações nos dispositivos móveis e tablet, portanto dá indicação ao professor desse sentido. Então, prévia para o aluno. Mova o avião para que ele pouse em segurança e pressione em enviar para verificar a sua resposta. Então o aluno tem que colocar o avião na posição correta, por exemplo, e lhe dar a indicação de que neste aeroporto o pouso seguro significa que ele tem que passar bem no meio da pista. Então vamos enviar e se ele passar exatamente no meio da pista, significa que ele pousou em segurança. Então trabalha aqui a destreza do aluno e dá aqui as dicas ao professor também, em atividades que são feitas conjuntamente. E depois vemos a questão da introdução a um cenário de pouso seguro de um avião, onde nós já vamos introduzir conceitos como, por exemplo, coordenadas geográficas e trabalhar isso com os nossos alunos, assim como as equações das retas e assim sucessivamente. E, portanto, temos todas estas possibilidades. Reparando aqui no gerenciar turmas, por exemplo, se nós formos aqui, já temos uma atividade que foi atribuída, que foi a da tartaruga. Neste momento, como não existem alunos, então ainda nenhum aluno conseguiu realizar a atividade. E, portanto, temos um conjunto de recursos, então, que podemos utilizar.
Passando agora ao uso das calculadoras, para percebermos como é que elas funcionam, porque temos todo o conjunto de atividades que já estão pré-feitas, mas temos a possibilidade de nós trabalharmos conceitos, com gráficos, com os nossos alunos. Podemos criar a marcação de pontos aleatória, como podemos escolher um determinado conjunto de situações que já existem e trabalhar esses gráficos com os nossos alunos. Retas, equação reduzida, equação fundamental, função quadrática, forma canónica, parábolas, trigonometria, ou seja, temos aqui um conjunto de recursos que permite explorar uma grande quantidade de conceitos a nível matemático. Então, por exemplo, se nós escolhermos a equação reduzida, vamos abrir o gráfico. Então, nós podemos aqui, por exemplo, variar, pôr de forma automática, então vamos estudando a inclinação, por exemplo, vamos verificando a variação em termos de inclinação. Podemos fazê-lo também de forma manual, e então o aluno vai vendo como é que esta inclinação varia. Podemos alterar a ordenada na origem, portanto, estudar a equação da reta, portanto, a equação reduzida da reta. E o mesmo pode acontecer com outras funções. Por exemplo, uma função quadrática, nós podemos aqui, então, verificar e alterar o valor do A, seja ele positivo ou negativo, e vamos alterando a concavidade, o valor de B, que vai variar o vértice, e o valor do C, que altera no eixo dos Y. Então, temos um conjunto de possibilidades que nós podemos trabalhar com os nossos alunos. Além disso, o gráfico pode ser compartilhado e pode ser salvo para depois enviar para os nossos alunos, o que nos permite trabalhar em sala de aula e posteriormente partilhar com os nossos alunos. Portanto, é uma ferramenta bastante completa, essencialmente para as disciplinas de matemática, possivelmente física e química, mas que pode ser muito útil para vários professores e que já tem um conjunto de atividades construídas que permite atribuir como atividades complementares, desenvolvendo o pensamento crítico dos nossos alunos, raciocínio lógico e matemático, que é muito importante. Colocar os nossos alunos a pensar, eles próprios a criar situações de problema a partir de um gráfico, como verificamos no exemplo das tartarugas, e associar a matemática de uma forma mais lúdica, como é o caso da arte. Esperemos que esta ferramenta vos possa ser útil, que a possam utilizar com os vossos alunos e já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato, seguir as nossas redes sociais e encontramos-nos no próximo episódio.